Fala aí, galera! Professor Haroldo Bueno, professor de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as nossas apostas aqui, nós, os professores e do Nova Concursos, sobre a prova específica de Geografia do Ministério Público, né, auxiliar aí de promotoria, que é uma prova que tem aí 5 questões de Geografia, né, questões que envolvem aí temas desde da localização geográfica, as características do território brasileiro do ponto de vista natural, geográfico, humano, econômico e político, e também alguns temas de ordem de escala mundial, né? Nós vamos começar especificamente a falar de um tema que é um tema muito atual da geografia, que é a geografia ambiental, a geografia dos recursos naturais, a geografia do Brasil, nos seus aspectos, como eu já disse, natural, econômico e humano. Então nós vamos começar a falar especificamente do quê? Das questões ambientais, que é um tema, né, a questão ambiental de maneira geral, ou as questões que envolvem o meio ambiente, são de grande importância e têm caído bastante, principalmente nesse tipo de prova, já que é a VUNESP que prepara, que gosta bastante de cobrar temas ligados aí aos impactos que as sociedades humanas têm causado na natureza e nos recursos naturais para garantir as suas necessidades. Muitas vezes necessidades maiores do que elas de fato têm, né? E aí nós vamos ter um desequilíbrio nessa relação, causando os mais diferentes impactos. Vamos lá? Sensacional! Vamos dar uma olhada aqui primeiro nos principais. Eu elaborei um quadrinho aqui, ó, os principais problemas ambientais da atualidade, né? O mais importante deles, não pode esquecer, vou dar uma circulada aqui, ó. Olha, é o aquecimento global. Então vamos voltar aqui só para explicar para você o seguinte, olha. Vocês sabem que o aquecimento global é, na verdade, um problema relacionado à intensificação do quê? Do efeito estufa, né? O efeito estufa, que é um problema natural, nós podemos dizer que agravamento do efeito estufa é o aquecimento global. Mas o efeito estufa, em si, na sua origem natural, é de grande importância para o desenvolvimento da vida. Por quê? A camada gasosa que envolve a Terra, a nossa atmosfera, ela tem a propriedade de reter parte do calor na sua superfície. O resultado é que as condições climáticas do planeta são perfeitas para o desenvolvimento da vida. Não é isso? Isso que nós chamamos de efeito estufa. Esse é natural, esse é importante. O problema é que depois da Revolução Industrial, a capacidade de produção, de consumo e de intervenção do homem na natureza se multiplicou. E, consequentemente, os danos ambientais com a criação, né, mais recentemente de um modelo de sociedade de consumo universal, né, esses impactos se aceleram, se agravam, né, e trazem, obviamente, consequências extremamente dramáticas e catastróficas para todos nós e para a natureza de maneira geral. Não é isso? Então, um dos problemas mais graves que vão surgir com a Revolução Industrial é o quê? A queima excessiva de gases estufa, de combustíveis fósseis, que vão liberar na atmosfera os chamados gases estufa, o CO2, o metano, né? Tá certo? O dióxido de carbono, portanto, o metano, que são gases estufa com grande capacidade de reter calor, pessoal. Não é isso? Então, os avanços da sociedade industrial e de consumo contribuíram para acelerar o consumo de combustíveis fósseis nas indústrias, nos automóveis, na geração de energia, né? Tá certo? Além de desmatar, de queimar domínios vegetativos que liberam grande quantidade também de CO2, né, e de metano. O resultado disso é o quê? É que a atmosfera está recebendo uma carga cada vez maior desses gases estufa, o que vai resultar como consequência no quê?
o chamado aquecimento global. E as consequências, professor, do aquecimento global? São muitas, né? Entre elas, o derretimento das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, a mudança da dinâmica climática em muitas regiões do planeta, a intensificação de catástrofes naturais, como secas, furacões, tufões, né? E a maior intensidade e frequência deles, né? Quer dizer, não é que é causa deles, mas aumenta a frequência e a intensidade com que estes fenômenos climáticos ocorrem, o que acaba trazendo grandes prejuízos para a própria sociedade humana e principalmente para os ambientes naturais. Ok? Então, aquecimento global, fiquem atentos, é um importante tema, muito cobrado de formas diferentes, mas é importante que você reveja lá o seu capítulo em relação a esta questão aqui no Nova Concursos e possa ficar ligado, então, nesse tema de grande importância nas provas do quê? Nas provas do concurso público que vocês estarão sendo submetidos. Vamos lá ver qual outro problema, gente? Ó, desmatamentos e queimadas de florestas. Vocês sabem, um dos problemas mais graves da atualidade, os problemas relacionados à queima de florestas, destruição de florestas, para o avanço da agropecuária, para o avanço da atividade mineradora, para o avanço da exploração da madeira, não é? E tudo isso tem causado grandes impactos nesses ambientes naturais que cumprem uma função muito importante, regulatória na quantidade de chuva do planeta, né? As florestas tropicais, elas têm um papel de jogar grande quantidade de vapor d'água na atmosfera e contribuir para os regimes de chuva em grande parte do nosso planeta, né? Então a destruição dessa floresta, além de colocar em risco a biodiversidade, a riqueza natural desses ambientes, né? Tá certo? Que são ambientes extremamente ricos em plantas e animais, também contribui para a alteração climática. Então, o avanço da agropecuária, da exploração da madeira, de projetos de mineração, tem colocado em risco a existência desses domínios florestais, principalmente nesta zona do planeta, ó, as zonas de baixa latitude, próximo à linha do Equador, onde se concentram aí as chamadas florestas tropicais do planeta, né? Essas florestas que apresentam grande biodiversidade, são florestas latifoliadas, ricas em espécies animais e vegetais, que precisam ser preservadas em nome, né? Do quê? Da preservação da vida nesses ambientes, né? E também na preservação de um equilíbrio ambiental no planeta, porque a destruição de florestas, né, e o seu desmatamento, eu já disse, também é um dos fatores do chamado aquecimento global, né? Desmatamento e queimadas, então é importante. Outro problema grave, pessoal, problema ambiental aqui são as chuvas ácidas, chuvas ácidas. O que é uma chuva ácida? Toda água, toda chuva, ela tem um certo grau de acidez. Porém, né, com a Revolução Industrial, com a queima de combustíveis fósseis, a quantidade, né, de dióxido de enxofre, principalmente na atmosfera, em função da queima de combustíveis fósseis, né, se amplia. E isso acaba causando o quê? Uma chuva com maior acidez. E esta acidez, ela vai trazer impactos tanto para os ambientes urbanos como para os ambientes rurais e naturais, né? Nos ambientes urbanos, a chuva ácida corrói monumentos, corrói o metal, né? Traz problemas graves, então, né, para o patrimônio cultural, principalmente das áreas urbanas, e coloca em risco, inclusive, as suas estruturas, né? Tá certo? Aquelas estruturas que sustentam esses monumentos, esses prédios, etc. e tal. Nós temos também, né, os impactos causados pela chuva ácida em áreas de vegetação nativa, porque a chuva ácida, ela também destrói a vegetação. Ela contamina a água dos rios, né? Portanto, ela acidifica ainda mais a água
dos rios, causando então impactos nestes ambientes aquáticos, né? Então, chuva ácida é um problema também relacionado à Revolução Industrial, ao desenvolvimento econômico do mundo e à, obviamente, poluição atmosférica decorrente desse modelo de desenvolvimento que predomina no planeta, né? Tá certo? Então nós vamos ter aqui a chuva ácida, então ligado aqui ó, no que eu estou falando, chuva ácida, e nós temos também um outro problema, que é o problema da desertificação. O problema da desertificação é um problema que ocorre em muitos lugares, principalmente em regiões semiáridas e áridas, né? Que são regiões naturalmente frágeis, né? Naturalmente frágeis. Aí a exploração irracional do solo nestas áreas, o desmatamento da vegetação que já é escassa para a atividade agropecuária ou principalmente pastoril, tem levado ao processo de desertificação. Então a desertificação é um problema do quê? Em que o solo se degrada, né? Ele não tem capacidade de recompor a vegetação original, e aí nós vamos ter, né, a formação literal aí de uma região de concentração de areia, sem a vegetação natural, e o solo não vai poder mais ser utilizado, não vai poder mais ser, né, aproveitado do ponto de vista econômico pelas sociedades que ali vivem. Então, olhando aqui para o mapa mundo, vocês vão ver que as áreas onde o nível de desertificação é severa são essas áreas, né, localizadas na costa oeste dos Estados Unidos, a região da Califórnia, olha aqui no Brasil, região do Nordeste, né, a costa, ó, aí sul da Argentina. Nós vamos ter aqui, ó, a região da Ásia Central, principalmente próximo ao Mar de Aral, essa região onde a ação humana, né, acabou contribuindo para a degradação do solo, para o desaparecimento de um mar que está secando, porque parte da sua água foi desviada para a irrigação lá nos anos 70, na antiga União Soviética. Isso causou o quê? Um impacto ambiental muito grande, um mar que está secando, né? E aí a água seca, fica o quê? Fica o sal. Além da desertificação, nós temos a salinização do solo, que é um outro problema grave, né? A evaporação é maior do que a entrada de água, em função da chuva, que são áreas, né, áridas e semiáridas. O que acontece? A evaporação aumenta, ainda mais, desequilibra, e o resultado é a salinização do solo. Então o solo também se degrada com esse processo, né? Então desertificação, degradação do solo são problemas. O maior de todos aqui, ó, está no sul do Saara, essa regiãozinha aqui do Sahel, como é conhecida, uma região onde há grande pressão demográfica, onde há grande pressão sobre os recursos naturais, e aí nós vamos ter o processo de desertificação severo nessa região, o que ocasiona, obviamente, a fome, mais pobreza, mais problemas e guerras nesta área aí da África, né? Mas na Austrália também, enfim, nós vamos ter várias regiões do planeta que estão caracterizadas por este problema em função do uso inadequado dos recursos naturais pelas sociedades humanas, né? O impacto causado por esta relação predatória do homem sobre os seus recursos, né? A gente precisa rever esses modelos de desenvolvimento, né? Possibilitar a redução da pobreza, aumentar o acesso à comunicação, à informação e a recursos tecnológicos e financeiros para que essa população mais carente do planeta tenham formas mais racionais de intervenção no meio, né? É preciso, então, adotar um novo modelo, um novo paradigma de desenvolvimento que leve em conta a preservação da natureza, que leve em conta, né, a preservação dos recursos naturais, garantir que esses recursos naturais possam ser aproveitados pelas futuras gerações, né? O chamado desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, que é garantir as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras, para que elas tenham direito também de usufruir dos recursos naturais, ok? Vamos lá
Pessoal, vamos falar um pouquinho, então essas são as minhas apostas sobre os problemas ambientais do planeta e vamos falar um pouquinho, né, do território brasileiro. Vamos lá, eu coloquei aqui alguns mapas, alguns temas, né, começando aqui primeiro, vamos localizar o Brasil no mundo, né, pessoal? O Brasil é um país que é cortado simultaneamente pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Então, ó, né, 93% do território brasileiro está dentro do hemisfério sul, está dentro daquela região que está ao sul do Equador, né? A linha do Equador aqui, o Trópico de Capricórnio, não é isso? Isso vai trazer uma série de consequências ao nosso clima, né? A forma como há a dinâmica de escoamento de água, a formação das unidades, né, de domínio natural do Brasil, estão de alguma forma relacionados à nossa posição geográfica, né? A gente vai explicar isso ao longo dessa aposta aqui para o concurso do Ministério Público, ok? Pessoal, não pode esquecer, então, o Brasil é um país predominantemente tropical, porém ele está o quê? Totalmente a oeste de Greenwich, que é aquela linha, né, ó, aquela linha que divide o quê? Green, ó, Wich, né? Greenwich é, opa, isso, é um N aqui, gente. Opa, peraí, Green, né? Ó, Wich. Né? Essa linha divide o planeta em oeste e leste, né? Ou seja, olha aí, ocidental e oriental. E o Brasil está totalmente, como todo o continente americano, na porção ocidental do planeta. Então o Brasil é um país predominantemente no hemisfério sul e totalmente localizado na porção ocidental. Quando a gente fala em fuso horário, por exemplo, né, que é aquele conceito, né, aquele padrão de horário criado, né, para estabelecer então uma sincronização da hora no planeta, né, o Brasil está totalmente a oeste de Greenwich, portanto ele está atrasado em horas em relação a Greenwich, né? O Brasil é formado basicamente por 4 fuso horários, né? 4 fuso horários que cortam o território brasileiro, todos eles atrasados. Então o primeiro fuso horário só passa pelas ilhas. O segundo é o mais importante, né? Pega Brasília, toda a região sul, toda a região sudeste, uma parte do centro-oeste e uma parte do nordeste, né, pessoal? E aí nós vamos ter o terceiro fuso horário, que vai pegar aí grande parte da região norte do Brasil, né, e uma parte da região centro-oeste. E finalmente o último fuso horário, que é esse aqui, que pega só uma partezinha do estado do Amazonas e o Acre. Então são 4 fuso horários, é importante estar relacionado aí a quê? Ao fato de que o Brasil está a oeste de Greenwich, tá bom? E aí vamos ver aqui este fundamento importante da geografia do Brasil, que é o nosso relevo, pessoal. Nós vamos ver 2 características importantes rapidamente aí, que também é um tema muito cobrado em provas, né? Principalmente aquelas elaboradas pela VUNESP. Então, vamos ver. Primeiro, o relevo do Brasil é muito antigo. Se é muito antigo, ele foi muito desgastado. O que é isso, pessoal? Muito desgastado. Significa que ele foi muito erodido pela ação dos agentes externos, do clima, dos rios, né? Portanto, da água e do clima especificamente, dos agentes externos. Originalmente, o nosso relevo foi formado por agentes internos há bilhões de anos atrás, né? No entanto, o quê? Né? O território brasileiro foi sendo afetado, né, moldado e esculpido pela ação dos agentes externos, né? O vento, a variação de temperatura, a água, seja dos rios ou da chuva, enfim, foram modelando o atual, né, relevo brasileiro, que se constitui de que maneira? Um relevo formado basicamente por planaltos, depressões e planícies, pessoal. Olha aqui o mapinha do professor Jurandir Ross, que mostra o quê? As unidades de relevo do Brasil. São, olha aí, 11 planaltos, 11 depressões e 6
planícies, né? A planície do Rio Amazonas, importante, a planície do Pantanal Mato-Grossense, a planície litorânea brasileira, essas são as principais de todas, né? Aí nós temos as unidades de planalto, com destaque aqui para os planaltos e serras, né? Olha aí, os mares de morros, na verdade, que aparecem aí na parte do Planalto Atlântico brasileiro, não é isso? Que aí, ó, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, nós, na cidade de São Paulo, estamos aqui encaixados nessa região aqui, né? Não pode esquecer, estamos aqui encaixados nesse Planalto, né? Tá certo? Na bacia do Tietê, Tamanduateí, e nós vamos ter aqui importante unidade de relevo, que são os mares de morro, né? Nós temos ainda o Planalto, antigo Planalto Meridional, que é esse 3 aqui, planaltos e chapadas da bacia do Paraná ou do Rio Paraná, onde nós vamos ter as chamadas cuestas, né? Aquelas formações típicas de frentes íngremes e relevo suavemente ondulado, né? Onde houve inclusive o derrame de basalto lá milhões de anos atrás e que acabou dando origem a um solo de terra roxa, importante elemento natural para o desenvolvimento da cafeicultura no estado de São Paulo, hein, gente? No Paraná também, mas no estado de São Paulo, principalmente, né? E as depressões que se espalham aí pelo território brasileiro, formadas pela ação erosiva, né? Os planaltos também são unidades, né, de superfícies onduladas, onde há o processo de erosão predominante. Já as depressões são aquelas áreas formadas pelo escavamento, né, também pelo processo erosivo. E as planícies são áreas de acúmulo, onde predomina o acúmulo de sedimentos, tá bom? Beleza? O que mais? É sobre esta superfície de relevo que escoa no nosso território uma rica hidrografia formada aí por inúmeras bacias hidrográficas, que são aquelas áreas onde você tem o rio principal e os seus afluentes. Começando aqui pela bacia amazônica, pessoal, a maior bacia hidrográfica do mundo, contém o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas, o maior volume de água e que atravessa a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, né? Uma região de extrema importância. Essa bacia, apesar de ter um grande potencial hidrelétrico, apesar de ter um grande potencial hidrelétrico, o que acontece com ela? Ela não é aproveitado. Por quê? Esse potencial não é aproveitado por conta dos impactos ambientais, né, e sociais que a construção de uma barragem hidrelétrica pode ocasionar numa região de floresta, né? Isso já foi comprovado lá em Balbina, não é isso? Lá em Balbina, onde se formou um lago enorme. Isso está sendo comprovado aqui com a Belo Monte, que é aquele complexo hidroelétrico construído no rio Xingu e que tem causado grandes impactos ambientais, né, e sociais principalmente, mudando o modo de vida da população ribeirinha desta área. Depois nós temos, olha aí, a bacia do Rio São Francisco, que liga o sudeste ao nordeste. O Rio São Francisco é o principal rio dessa bacia, aproveitado para navegação, aproveitado para geração de energia elétrica, a usina hidrelétrica de Sobradinho aqui, né, entre Pernambuco e Bahia. Nós vamos ter aqui também grandes projetos de irrigação e o projeto da transposição do Rio São Francisco, né, para levar água para a população, né, do sertão do Nordeste. Então, o Rio São Francisco, ele não é só um rio para a navegação, não é um rio só para geração de energia, mas é também um importante rio, principalmente no Nordeste, no sertão do Nordeste, para irrigação agrícola, principalmente fruticultura, e para o quê? O projeto mais ambicioso, né, de engenharia hidráulica do Brasil, que é o projeto da transposição do Rio São Francisco. Tá bom? E aí nós vamos falar, por último aqui, da principal bacia hidrográfica do Brasil. Por que é a principal bacia hidrográfica do Brasil? Porque está na região mais populosa, mais industrializada, mais urbanizada do Brasil, que é essa região aqui do miolão, do coração do centro-sul do Brasil, envolvendo São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Paraná,
né, que são áreas aí que se destacam economicamente, principalmente o estado de São Paulo, né? Não pode esquecer disso. Aqui estão as maiores hidrelétricas do Brasil, né? Então, grande parte da produção hidrelétrica do Brasil está concentrada na bacia do Rio Paraná, que é esse rio aqui, ó, né? Ó, o Rio Tietê, que deságua no Paraná. Aí você tem aqui o Rio Paranaíba e o Rio, o quê? O Rio Grande, que formam o chamado Rio Paraná, tá certo? Ok? Então essa bacia aqui ela é muito importante porque tem o maior aproveitamento hidrelétrico. Dá para comparar, a Amazônia tem o maior potencial, mas o maior aproveitamento é aqui na bacia do Paraná, por conta do grande desenvolvimento industrial, urbano e populacional da região. Tudo bem? Beleza. Vamos ver. O que mais, pessoal? Clima do Brasil, não pode esquecer, o Brasil é formado por 6 domínios climáticos, né? A maioria deles variações do clima tropical, porque a maior parte do Brasil, como eu já disse, está onde? Entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Portanto, o Brasil é um país predominantemente tropical, gente. Predominantemente tropical. Não é isso? Então vamos dar uma olhada aqui no mapa de novo. Vamos comparar. Olha aqui, ó, clima equatorial, gente. Clima equatorial é aquele clima quente e úmido. Olha só como ele aparece aqui, dá uma olhada depois. Você vai ver que chove muito, temperatura elevada. O clima tropical, que é o que vai ocupar grande parte do centro-oeste do Brasil, do interior do Brasil, ó, 2 estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco, pessoal, não pode esquecer. Depois nós temos aqui, ó, o semiárido, gente, lá no sertão do Nordeste, aqui nós vamos ter chuvas escassas e mal distribuídas e temperaturas elevadas, é o clima mais seco do Brasil. E depois, lá no extremo sul do Brasil, né, ao sul do Trópico de Capricórnio, aparece uma região que é a subtropical, onde a amplitude térmica é elevada e as chuvas são bem distribuídas. Ó, o azul aqui representa a chuva, a linha vermelha, o quê? A temperatura. Então aqui está o clima mais frio, né, onde as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Tá? Então é importante vocês ficarem atentos. Por quê? Depois da vegetação é reflexo desse tipo de climático, né? Ó, floresta amazônica, aquela floresta densa, fechada, né? Uma floresta latifoliada com folhas grandes, heterogênea e com grande biodiversidade. A maior floresta tropical do planeta que vem sendo ameaçado graças a quê? Ao avanço do quê, pessoal? Dos cultivos, da agropecuária, das queimadas, sem dúvida nenhuma. Né? O Cerrado é uma outra área também muito ameaçada, que é aquela vegetação típica da região tropical do Brasil, também muito ameaçado. A Mata Atlântica, o Cerrado ameaçado pelo avanço da agricultura mecanizada de grãos. A Mata Atlântica, desde os primórdios da nossa ocupação, ela vem sendo ameaçada pela ação humana, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, um desmatamento causado desde o princípio da nossa colonização. Hoje, apenas 6% da Mata Atlântica continua em pé. E a Mata de Araucária, que é a única floresta de conífera do Brasil, né, em forma de cone do Brasil, o único pinheiro, aliás, pinheiro do Paraná, que está aqui nas grandes altitudes da região sul do Brasil, que é uma vegetação muito rica e também ameaçada desde os primórdios. Não é, pessoal? O que mais? Gente, outra aposta importante aqui é sobre a população do Brasil, sabendo que o país é um país populoso, o Brasil é um país populoso, mais de 200 milhões de habitantes, né? Tá certo? Superado agora pelo Paquistão na sua população, deixou de ser o quinto, é o sexto. O que mais? Nossa população está mal distribuída e quando a gente pega a nossa população e divide pela área, nós temos um país de baixa densidade demográfica, então pouco povoado. Então, país populoso, pouco povoado. O que mais, pessoal? Nas últimas décadas, o Brasil vem sofrendo o que nós chamamos de queda no crescimento populacional. Por quê? As famílias estão tendo, as mulheres, né, estão tendo menos filhos, então redução da natalidade e da fecundidade, né, causada aí pela urbanização, pela melhoria dos serviços médicos hospitalares, saneamento básico, né, a urbanização principalmente, que reduz a natalidade, o aumento do padrão de vida, que também reduz a natalidade, o maior avanço, né,
na informação, principalmente das mulheres, né? Adotando, então, métodos contraceptivos. O que mais, gente? Vamos ver aqui, ó. Aumento da expectativa de vida dos brasileiros, né? O que mais? Predomínio de adultos, crescimento de idosos, né? Isso vai alterar a nossa estrutura populacional. Olha a nossa pirâmide aqui, como é que era na década de 70, ó. Larga na sua base, estreita no seu cume. Por quê? Lá no ápice. Porque a expectativa de vida era baixa, a natalidade era alta. Olha como é que é hoje. A base da nossa pirâmide se estreitou e continua se estreitando, porque os brasileiros estão tendo menos filhos, pelas causas que eu já citei ali. Aumentou o número médio de adultos e a expectativa de vida está aumentando com uma maior presença de idosos na composição da nossa sociedade. Pessoal, essas são algumas das apostas que eu faço aí para a prova do MP. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, vocês precisam se dedicar, precisam estudar, né? Tem muito material disponível aqui na Nova Concursos, nós estamos ao seu lado e se você se dedicou, estudou, seguiu lá o editorial que vai cair, né? Mais as nossas dicas, as nossas aulas, então você não terá nenhum problema em sair-se muito bem e passar nesse concurso. Um grande abraço, sucesso sensacional, galera!